Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco que acertou a demissão do técnico Fábio Carille após a derrota de 1-0 para o Cruzeiro, né? Aí, que negócio, né? Tudo tem limite na vida. O Vasco não vem jogando nada bem sob o comando do Carille. Perder para o Cruzeiro do jeito que tá deve ter sido a gota d'água para o Pedrinho. Mas eu ainda tento lutar para encontrar lógica na ideia de que, assim, por que o Carille? No início da temporada, assim, essa nova gestão que eu imaginei que ia tentar trazer algo diferente, novo, e aí a gente vê que, assim, a nossa imaginação é fértil demais, né? Porque o Pedrinho vai lá e contrata o Carille que a gente já sabia que ia dar nisso, né? O Carille não é o cara para fazer um time criativo, envolvente no ataque. Ele é o cara para fazer bloco baixo e fazer o time ganhar realmente na transição, né? Tipo, e assim, eu tô resumindo, obviamente, 90% dos técnicos brasileiros, porque tudo assim. A diferença é o quão efetivamente cada um coloca essa tática dentro de campo, né? E o Carille é um cara que tá assim, ele perde esse emprego, deve voltar para o Japão, porque o empresário dele é ótimo para achar emprego lá no Japão, dele e o do Zé Ricardo também, ótimos empresários, né? E assim, cara, ele já teve seu momento, né? Foi lá o campeão brasileiro com o Corinthians, 2017, se não me falha a memória, mas assim, aquele campeonato, ele é muito do resumo do baixo nível que o Brasileirão tava. O Carille conseguiu fazer um time campeão brasileiro que marcou 51 gols em 38 jogos, gente. O time campeão isso é pouco demais, né? E o Vasco tem essa maior parte da sua qualidade no ataque. A gente lembra do Vasco, lembra de quem? Do Vegete, do Coutinho, em certos momentos do Dimitri Payet. Talentoso o cara é, né? Tipo, se tem idade para ainda produzir em alto nível e vontade para isso, é outra história, né? Mas a questão é que o Vasco tem essa maior qualidade no ataque e se exige um técnico que trabalhe bem o ataque. Óbvio que isso não é o motivo para a gente comentar a segunda parte do vídeo, porque se o cara ele dá errado já era meio óbvio, né? Não é um técnico que vem fazendo bons trabalhos, nada que justifique acreditar que ele iria mudar a realidade atual do Vasco. Mas os caras vão atrás de um técnico que tem com melhor qualidade essa questão da defesa, de montar blocos baixos chatos de enfrentar. Então, assim, quando ele foi fazer isso com o Flamengo, ele complicou a vida do Felipe Luiz. Ali ele faz bem, né? Mas aquilo ele faz bem, né? Agora, propor o jogo, buscar a vitória, tipo, por conta própria, fazer o time ali, não só esperar o adversário, ficar acuado, né? Tipo assim, o cara ele fora da zona de conforto realmente não é nada legal, mas contratar o Fernando Diniz, né, nesse estágio do futebol, olha, o Fernando Diniz, quais são os últimos dois trabalhos dele, assim? É o Fluminense, ok, tem o título da Libertadores nesse trabalho, mas pega a amostra final, o último momento do Diniz no Fluminense, era o lanterna do Brasileirão, né? E a campanha do Cruzeiro com o Diniz era a campanha de Z4, o cara não conseguiu acertar a equipe, né? Isso porque o Diniz, né, tipo, alguns podem achar que o cara, ele realmente é um revolucionário dentro do futebol brasileiro, né? Saiu um cara deste país que pense em atacar o tempo todo, né? Tipo, isso obviamente quebrou barreiras, né? E assim, chocou o mundo assim do jornalismo brasileiro. Mas para mim, o que vai decidir um técnico se ele é bom ou não é assim, a forma de jogar, é o quanto ele consegue extrair de resultados, entende? De uma equipe, né? Às vezes limitada, às vezes mais forte, entende? O Flick, por exemplo, que hoje tem no Barcelona, eu duvido que ele levaria a Napoli um título do Scudetto como o Conte está fazendo. Mas por outro lado, eu não acho que o Barcelona na mão do Conte ia jogar tanta bola como joga com o Flick, porque é aquele negócio, são as formas de jogar diferentes, né? Dependendo do elenco, cada um vai oferecer uma coisa diferente. E aí é difícil definir quem vai ser o melhor, dependendo do contexto que encaixa melhor para suas situações, né? E assim, eu olho para esse trabalho do Diniz no Fluminense, né? Ele teve o momento dele, ganhou a Libertadores, tudo isso, mas o time foi cada vez mais se desenhando para ter aquele negócio, muito talento técnico, mas fisicalidade lá embaixo, o elenco ficou extremamente envelhecido. Isso não combina com a ideia de intensidade que o Diniz coloca, né? Tipo, e a eficiência que ele coloca esse modelo de jogo é deveras superestimada. É só olhar esse trabalho no Cruzeiro, gente. O trabalho do Seabra, que é um técnico de mídia nenhuma, um cara que estava ali como auxiliar, é muito melhor do que o do Diniz, gente. É uma diferença de nível tático assim, do Cruzeiro, do Seabra para o Diniz, que chega a assustar, entende? O Diniz estava ali contando, né, que com o Dudu, com o Gabigol, com os reforços ia mudar muito a realidade da equipe, mas
também não são jogadores que encaixam para o que o Diniz pede, né? Tipo, não eram caras da agressividade, da intensidade. Aí minha pergunta é, você quer colocar o Vasco para ser mais ofensivo com o Diniz no comando? Você vai querer que o Vegete, que o Coutinho façam marcação-pressão? Você quer que esses jogadores sejam lá os que vão pressionar os jogadores de meio campo e defesa dos adversários? Não vai dar certo, entende? O Diniz não vai ser o cara também que vai lá fazendo o cucabol, cruzamento pro Vegete cabecear, que talvez seja a melhor estratégia dos que a gente está vendo aqui, mas pensando no encaixe, obviamente, com o Vasco. Mas o Diniz vem de trabalhos ruins, é uma aposta, né? Tem um trabalho dentro da seleção que eu acabei menosprezando aqui, né? Mas não é que assim, é tão ruim que a gente tenta esquecer, né, o trabalho dele no Brasil, né? Até porque ele nem cumpriu o período dele direito de interino, né? Tipo, assim, a seleção plano, vamos deixar ele um ano, aí quando acabar o ano, assim, o Ancelotti assume. Nem tiveram essa paciência toda com o Fernando Diniz, mas olhando para a situação atual ali do Vasco e tudo isso, né? Eu falo aqui, tipo, podem me xingar. O melhor nome para o meu Vasco se chama Odair Hellmann. Assim, porque ele não é o cara que vai retrancar igual o Carille, né? E ao mesmo tempo ele não é o ataque louco total igual o Diniz, né? Ele tem equilíbrio. Eu acho o Odair Hellmann um técnico subestimado. Porque assim, ele não é um time agradável de se ver, não vai ser legal. Eu acho que mesmo conseguindo resultado, o torcedor do Vasco vai detestar ele. Mas ele sabe fazer leitura de jogo, ele sabe fazer ajustes, ele sabe maximizar alguns pontos, né? Viu que teve gente aqui até culpando, né, o Santos pelo rebaixamento, o Odair Hellmann. Olha, dos técnicos que tiveram no Santos naquele ano do rebaixamento, ele foi o menos pior, ele foi o que mais conseguiu resultado, né? Então, eu acho o Odair Hellmann um técnico qualificado, deveria ser o nome. Sabe por que ele não vai? Porque ninguém, tipo assim, se importa com as boas temporadas do Odair Hellmann, porque os times dele não são chamativos na hora de jogar, não são encantadores, são nada disso. Nem acho que é um técnico brilhante, genial. Um técnico ok, mas assim, o ok no Brasil pode ser que te garante na primeira divisão, né? E o Vasco tem que pensar nisso, ficar na primeira divisão. Na temporada passada ficou sem drama, mas agora é 2025, cada ano sua história é diferente. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.